Ela voltou para casa no Natal e reencontrou seu primeiro amor, que se tornou um milionário. E quando ele a viu na porta, percebeu que todo o sucesso do mundo não apagou o amor que nunca morreu. O ônibus balançava suavemente pela estrada de terra que levava a São João das Pedras e Marina Oliveira sentia o coração acelerar a cada curva familiar. 10 anos. Tinha sido tanto tempo desde a última vez que estivera em casa que quase esquecera o cheiro de eucalipto que invadia o ar quando se aproximava da cidade natal. Suas mãos suadas seguravam firmemente a bolsa de couro, um presente caro que havia dado a si mesma quando conseguiu o emprego no hospital em São Paulo. Próxima parada São João das Pedras, anunciou o motorista com o sotaque mineiro que ela quase esquecera que sentia falta. Marina ajeitou o cabelo castanho no reflexo da janela. Aos 32 anos, sabia que estava diferente da menina de 22, que partira daquela cidade pequena com uma bolsa de estudos e sonhos gigantes. O jaleco branco de médica pediatra havia substituído as roupas simples de quando era jovem, mas por dentro ainda sentia o mesmo nervosismo de quem não sabia exatamente onde pertencia. A cidade apareceu diante dela como uma pintura desbotada de suas memórias. As casinhas coloridas, a igreja matriz no centro da praça, o mercadinho do seu Antônio na esquina. Tudo parecia menor, mais apertado, como se o mundo tivesse encolhido enquanto ela crescia. Marina, é você mesmo? Ela se virou e viu Dona Conceição, a vizinha que sempre fora como uma segunda mãe, caminhando em direção ao ponto de ônibus com uma sacola cheia de compras. Dona Conceição. Marina desceu do ônibus e foi envolvida num abraço apertado que cheirava a sabão em pó e carinho. Como a senhora está? Ah, minha filha, que saudade! Sua mãe não fala de outra coisa há semanas. A Marina vem para o Natal, a Marina vem para o Natal, imitou a mulher mais velha, fazendo Marina rir. E olha você, toda doutora e bonita. São Paulo te fez bem. Marina sorriu, mas por dentro sentia um aperto no peito. São Paulo havia lhe dado muita coisa. Diploma, carreira, independência, mas havia levado outras. A simplicidade, a sensação de pertencer, a leveza de quando não precisava provar nada para ninguém. Sua mãe está esperando em casa. Fez aquele biscoito de polvilho que você adorava, continuou Dona Conceição. E sabe quem mais voltou para a cidade? O Gabriel. O coração de Marina parou por um momento. Gabriel Santos. Quanto tempo havia se passado desde que pensara nele pela última vez? Mentira. Ela pensava nele mais vezes do que gostaria de admitir, especialmente nas noites solitárias em seu apartamento em São Paulo. O Gabriel está aqui? Tentou parecer casual, mas sua voz saiu um tom mais agudo que o normal. Está sim. Comprou a fazenda dos Ferreira, lembra? Aquela grande, perto do rio. Dizem que virou um empresário importante, tem até helicóptero. Dona Conceição baixou a voz, como se estivesse contando um segredo. Mas você sabe como é cidade pequena? O povo gosta de exagerar. Marina assentiu, tentando processar a informação. Gabriel, o menino que conhecera na escola, filho de pequenos produtores rurais, agora um empresário bem-sucedido. Ela lembrava dele aos 17 anos, com as mãos sujas de terra, prometendo que um dia sairia daquela vida simples. Aparentemente, tinha cumprido a promessa. Bem, eu preciso ir, disse Dona Conceição, dando outro abraço em Marina. Mas você passa lá em casa amanhã para conversar direito. Quero ouvir tudo sobre essa vida de doutora na cidade grande. Marina acenou e pegou sua mala. A casa dos pais ficava a apenas 3 quadras dali, mas cada passo parecia carregar o peso de uma década de ausência. As ruas de paralelepípedo pareciam sussurrar histórias do passado, e ela não conseguia parar de pensar em Gabriel. Seria que ele ainda era o mesmo menino gentil que costumava caminhar com ela depois da escola, que sonhava em criar gado e ter uma vida diferente dos pais? As borboletas no estômago de Marina pareciam ter acordado de um sono de 10 anos, e ela não sabia se estava pronta para enfrentar o que encontraria pela frente. A casa amarela dos pais apareceu na esquina, com a mesma cerca branca e o jardim cheio de rosas que sua mãe cuidava religiosamente. Marina respirou fundo. Estava em casa, e algo lhe dizia que este Natal seria muito diferente de todos os outros. Minha filha. A voz de Dona Helena ecoou pelo quintal antes mesmo de Marina abrir o portão.
Sua mãe apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental florido, que Marina lembrava de usar quando era criança para brincar de casinha. O abraço das duas durou longos minutos. Marina sentiu o cheiro familiar da casa, uma mistura de café passado na hora, bolo no forno e o perfume suave de rosas que sua mãe usava desde sempre. Era o cheiro de segurança, de amor incondicional, de um lugar onde ela nunca precisaria provar que era suficiente. "Deixe eu olhar para você", disse Dona Helena, afastando-se um pouco para examinar a filha. "Meu Deus, como você está magra! Está se alimentando direito em São Paulo?" "Mãe, eu sou médica. Sei cuidar de mim." Marina riu, mas por dentro sabia que a mãe tinha razão. Os últimos meses haviam sido difíceis entre plantões pesados no hospital e o relacionamento que terminara de forma dolorosa com André, outro médico que decidiu que Marina não era ambiciosa o suficiente para seus planos de carreira. "Ser médica não significa que você não precisa de uma mãe", retrucou Dona Helena, puxando Marina para dentro de casa. "Seu pai está no sítio, volta só à noite, mas preparei seu quarto do jeito que você gosta e tem biscoito de polvilho esfriando na cozinha." A casa estava exatamente como Marina lembrava. Os mesmos móveis de madeira escura, as mesmas cortinas de renda, as mesmas fotos de família nas paredes. Mas havia algo novo, uma foto recente de formatura dela na estante da sala, ao lado das fotos da infância. "Mãe, você não precisava." "Claro que precisava. É minha filha doutora." Dona Helena sorriu com orgulho. A cidade inteira sabe que a Marina dos Oliveira se formou em medicina na capital. Marina sentiu um misto de carinho e culpa. Sua mãe sempre fora seu maior apoio, mesmo quando não entendia por que a filha precisava ir tão longe para estudar. Mesmo quando Marina passou anos sem voltar para casa, ocupada demais com residência médica e depois com o trabalho. "Senta aí que vou buscar o café", disse a mãe indo para a cozinha. "E você me conta tudo. Como está o trabalho? E aquele rapaz, o André?" Marina suspirou. Não havia mencionado para a família que o relacionamento terminara há 3 meses. André havia deixado claro que ela não se encaixava nos planos dele de abrir uma clínica particular nos Jardins. "Você é boa médica, Marina, mas pensa pequeno demais", foram as palavras dele. Como se amar o que fazia e querer cuidar de crianças carentes fosse pensar pequeno. "André e eu terminamos, mãe", disse quando Dona Helena voltou com a bandeja do café. "Ah, minha filha." A mãe sentou-se ao lado dela no sofá. "Eu sabia que alguma coisa não estava certa. Você nunca falava dele com brilho nos olhos." "Como assim?" "Uma mãe percebe essas coisas. Quando você era adolescente e falava do Gabriel, seus olhos brilhavam de um jeito especial. Com esse André, você falava como se estivesse recitando um currículo." O coração de Marina disparou novamente ao ouvir o nome de Gabriel. "Dona Conceição me disse que ele está na cidade." "Está sim. E que homem bonito ficou." Dona Helena sorriu maliciosamente. "Comprou a fazenda dos Ferreira por um valor que ninguém imaginou que aquela propriedade valia. Transformou tudo aquilo numa empresa moderna, com tecnologia e não sei mais o quê. Dizem que exporta soja para a China." "Soja para a China?" Marina quase engasgou com o café. "É, minha filha. O menino que você namorava virou um empresário importante. Tem escritório em Belo Horizonte e em São Paulo também. Mas sempre volta para cá nos finais de semana." Dona Helena fez uma pausa significativa. "E nunca se casou." Marina fingiu que não notou o tom sugestivo da mãe. "Mãe, isso foi há muito tempo. Éramos praticamente crianças. Crianças que se amavam de verdade", respondeu Dona Helena, levantando-se para buscar mais biscoitos. "Vocês dois eram grudados, lembra? Ele vinha buscar você para ir para a escola todos os dias. Passavam as tardes estudando juntos na varanda." As memórias voltaram como uma enxurrada. Gabriel, aos 16 anos, ensinando-a a andar de bicicleta no terreno baldio atrás da igreja. Gabriel, aos 17, prometendo que esperaria por ela enquanto estudasse medicina. Gabriel, aos 18, na rodoviária, tentando não chorar enquanto ela embarcava no ônibus para São Paulo. "Ele pergunta de você sempre que me encontra na rua", continuou a mãe, voltando com mais biscoitos. "Quer saber como você está, se está feliz em São Paulo." Marina sentiu o peito apertar. Durante todos esses anos havia se convencido de que Gabriel provavelmente a esquecera, que seguira em frente,
que encontrara alguém especial. Saber que ele ainda perguntava sobre ela mexia com sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Mãe, eu vim para casa para descansar e passar o Natal em família, não para reavivar o passado. Quem falou em reavivar? Dona Helena deu um sorriso inocente. Só estou colocando você a par das novidades da cidade. Aliás, amanhã tem a tradicional festa de Natal na praça. Toda a cidade vai estar lá. Marina sabia exatamente onde a mãe queria chegar. E por mais que tentasse convencer a si mesma de que não estava interessada, uma parte dela, uma parte que havia ficado adormecida por muito tempo, já estava imaginando como seria reencontrar Gabriel depois de tantos anos. A manhã chegou com o som dos pássaros e o cheiro de café fresco que Dona Helena sempre preparava antes do sol nascer. Marina acordou no seu antigo quarto, observando os raios dourados que entravam pela janela e iluminavam as paredes, onde ainda penduravam alguns pôsteres de bandas dos anos 2000 e uma foto dela com Gabriel na formatura do ensino médio. Ela se levantou e foi até a janela. A vista era exatamente a mesma de quando tinha 18 anos. O quintal dos fundos com as mangueiras carregadas, as montanhas ao longe cobertas por uma névoa matinal e o sino da igreja que tocava pontualmente às 7 da manhã. «Marina, o café está pronto!» gritou Dona Helena da cozinha. Na mesa, além do café passado na hora e dos pães de açúcar, havia uma novidade: o jornal local, que Marina não via há anos. «Olha aqui», disse a mãe, apontando para uma matéria na primeira página. Empresário local investe em tecnologia sustentável na agricultura. É sobre o Gabriel. Marina pegou o jornal com as mãos tremendo ligeiramente. Na foto, Gabriel aparecia ao lado de uma máquina moderna, vestindo uma camisa social azul clara que realçava seus olhos. Ele havia crescido, obviamente. Os ombros estavam mais largos, o rosto mais maduro, mas o sorriso continuava o mesmo. Aquele sorriso que costumava fazer seu coração disparar. Gabriel Santos, de 32 anos, proprietário da Santos Agrotecnologia, implementou o sistema de irrigação inteligente que reduziu em 40% o consumo de água em sua propriedade. Marina leu em voz alta. Só empresário que estudou administração e engenharia agrônoma pretende expandir a tecnologia para pequenos produtores da região. Ele ficou importante mesmo, comentou Dona Helena. Mas sabe o que mais me impressiona? Nunca esqueceu de onde veio. Ainda ajuda as famílias que precisam, emprega gente da cidade e investe no crescimento de São João das Pedras. Marina dobrou o jornal, tentando não demonstrar o quanto estava nervosa. Mãe, eu vou dar uma voltinha pela cidade. Quero ver as mudanças. Ótima ideia. E já que vai sair, passa no mercado e compra umas coisas para o almoço de Natal. Amanhã sua tia Rosana vem com toda a família. Marina pegou a lista da mãe e saiu de casa tentando parecer casual, mas por dentro sabia exatamente para onde seus passos a levariam. O centro da cidade estava movimentado para um sábado de manhã. Pessoas circulavam pela praça. Crianças corriam entre os bancos onde ela costumava estudar com Gabriel, e vendedores ambulantes ofereciam frutas e doces típicos natalinos. Marina Oliveira, não acredito! Ela se virou e viu Carla, sua melhor amiga do colégio, caminhando em sua direção com um sorriso enorme. Carla! As duas se abraçaram efusivamente. Nossa, como você está bem! E você, médica famosa de São Paulo? A cidade toda comentou quando soube que você voltaria para o Natal. Carla a examinou de cima a baixo. Está linda, mas parece cansada. São os plantões, Marina sorriu. E você? O que tem feito? Sou professora na escola municipal. Me casei com o João, lembra dele? Temos 2 crianças pequenas. Carla baixou a voz conspiratorialmente. E sabe quem eu encontrei ontem no supermercado? Gabriel Santos. O coração de Marina acelerou. Ah, é? Ele estava comprando coisas para o Natal também. Quando mencionei que você estava voltando para a cidade, os olhos dele iluminaram de um jeito. Marina, esse homem ainda tem sentimentos por você. Carla, isso foi há 10 anos. Algumas coisas não mudam. Carla a interrompeu. E posso te dizer uma coisa? Ele não é mais aquele menino tímido do colégio. Virou um homem impressionante. Mas sempre que alguém comenta sobre você, ele fica daquele jeito. Que jeito? Sabe quando você está tentando não demonstrar que está interessado, mas não consegue esconder?
Carla riu. Exatamente assim. Marina tentou mudar de assunto, mas não conseguia parar de pensar nas palavras da amiga. Elas conversaram mais alguns minutos antes de Carla precisar ir buscar os filhos na casa da sogra. Sozinha novamente, Marina caminhou em direção ao mercadinho para comprar os ingredientes que a mãe havia pedido. Estava tão absorta em pensamentos que não percebeu a caminhonete moderna estacionando bem na sua frente, até ouvir uma voz familiar. Marina! Ela levantou os olhos e sentiu o mundo parar por um momento. Gabriel estava ali, a poucos metros dela, mais bonito do que se lembrava ou do que a foto no jornal mostrava. Usava uma camiseta polo azul marinho e jeans, roupas simples, mas que evidenciavam que ele se cuidava bem. Os cabelos castanhos estavam mais curtos e arrumados, e os olhos continuavam sendo do mesmo tom de mel que ela adorava. Gabriel. O nome saiu como um sussurro. Eles ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Os anos desapareceram momentaneamente, e Marina se sentiu novamente como a adolescente que se apaixonara perdidamente pelo menino mais gentil da escola. Eu ouvi dizer que você tinha voltado para o Natal, disse Gabriel, dando alguns passos na direção dela. Como você está? Bem, muito bem, Marina respondeu, tentando controlar a voz. E você? Vi a matéria no jornal hoje de manhã. Parabéns pelo sucesso. Gabriel sorriu, e Marina percebeu que ainda havia timidez naquele sorriso, apesar de toda a confiança que ele aparentava ter adquirido. Obrigado. Foi um caminho longo até chegar aqui. Ele fez uma pausa. Marina, eu sei que faz muito tempo, mas você gostaria de conversar? Talvez possamos tomar um café, colocar o papo em dia? Marina sentiu o coração bater tão forte que teve certeza de que Gabriel podia ouvi-lo. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas outra parte, a parte que havia aprendido a se proteger ao longo dos anos, hesitava. Começou ela, mas foi interrompida pelo som do celular de Gabriel. Desculpa, é sobre um problema na fazenda, ele disse atendendo rapidamente. Após uma conversa breve, desligou com expressão preocupada. Marina, eu preciso resolver uma situação urgente, mas a festa de Natal na praça é amanhã à noite, não é? Você vai estar lá? Marina assentiu, incapaz de falar. Então nos vemos lá. Gabriel sorriu novamente. Aquele sorriso que costumava fazer seu mundo parar. Foi muito bom te ver, Marina. Muito bom mesmo. Ele entrou na caminhonete e partiu, deixando Marina parada na calçada, com o coração disparado e a sensação de que sua vida havia acabado de tomar uma direção completamente inesperada. Marina passou o resto do dia em um estado de agitação e não conseguia esconder completamente da mãe. Dona Helena, com a sabedoria típica das mães mineiras, não fez perguntas diretas, mas sorriu discretamente sempre que pegava a filha olhando pela janela ou mexendo no cabelo sem motivo aparente. À noite, depois do jantar caseiro de feijão tropeiro e frango com quiabo que ela não comia há anos, Marina decidiu dar uma caminhada para clarear os pensamentos. A cidade pequena tinha um ritmo diferente de São Paulo. As ruas eram tranquilas, apenas iluminadas pela lua cheia e alguns postes antigos que criavam pequenas ilhas de luz amarelada. Seus passos a levaram, quase sem perceber, até a antiga escola onde ela e Gabriel haviam estudado juntos. O prédio estava fechado para as férias escolares, mas Marina conseguia lembrar-se perfeitamente de como eram os dias quando eles eram adolescentes. Gabriel sempre a esperava no portão todas as manhãs, mesmo quando chovia, e ele poderia ter ficado confortavelmente em casa. Eles caminhavam juntos para a escola, conversando sobre tudo e sobre nada, compartilhando sonhos que pareciam imensos e impossíveis para dois jovens de uma cidade pequena. Vou estudar medicina, ela havia dito certa vez, sentada com ele embaixo da mangueira no pátio da escola. Quero ajudar crianças, ser pediatra. E eu vou transformar a agricultura da região, Gabriel havia respondido, com aquela determinação que sempre a impressionava. Vou mostrar que é possível ter tecnologia e sustentabilidade juntas, mesmo numa cidade pequena. Na época, os amigos riam dos sonhos grandiosos dos dois. Medicina era para gente rica, diziam. E tecnologia na agricultura era coisa de filme americano, não de São João das Pedras. Mas eles haviam conseguido. Os dois tinham realizado seus sonhos, cada um à sua maneira.
Marina se formara em medicina em uma das melhores universidades do país e trabalhava em um hospital respeitado em São Paulo. Gabriel havia transformado um pedaço de terra herdado dos avós numa empresa moderna e bem-sucedida. Então, por que ela se sentia tão perdida? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Júlia, sua amiga e colega de trabalho em São Paulo. Marina, como está a vida no interior? Já está com saudade da nossa correria aqui? Oi, Ju, está sendo diferente do que eu esperava, Marina respondeu, sentando-se num banco da pracinha próxima à escola. Diferente como? Estranho voltar para casa depois de tanto tempo? É, e também... Marina hesitou. Como explicar para Júlia, que vivia no ritmo acelerado de São Paulo, a complexidade de reencontrar um primeiro amor em uma cidade pequena? Encontrei uma pessoa do passado hoje. Interessante. Ex-namorado. Algo assim. Gabriel. A gente namorou no colégio. E aí? Ele está gordo, careca e casado com 3 filhos. Júlia riu do outro lado da linha. Bem o contrário, na verdade, Marina admitiu. Ele virou empresário, bem-sucedido. E está... bem. Ah, entendi. Está gostoso e solteiro. E você está toda confusa porque não esperava que o amor de adolescência tivesse virado um cara interessante, né? Às vezes, Marina odiava como Júlia conseguia ler sua mente mesmo à distância. Não é só isso, Ju. É que vê-lo me fez lembrar de quem eu era antes. Antes de toda a pressão da faculdade, da residência médica, dos relacionamentos que não davam certo em São Paulo. Quando eu estava com ele, eu me sentia completa. Marina, você tinha 18 anos. Claro que se sentia completa. Você não sabia o que era se sentir incompleta ainda. Júlia tinha razão, mas Marina sabia que havia algo mais. A sensação que tivera ao ver Gabriel não era apenas nostalgia, era reconhecimento. Como se uma parte dela que havia ficado adormecida por anos tivesse acordado subitamente. E o que você vai fazer? Continuou Júlia. Não sei. Ele me convidou para a festa de Natal da cidade amanhã. Disse que queria conversar. Então vá. Qual é o pior que pode acontecer? Você descobre que não tem mais nada em comum e volta para São Paulo no dia 26 como planejado. Ou você descobre que algumas histórias de amor são fortes o suficiente para sobreviver ao tempo e à distância. Depois de desligar, Marina ficou mais alguns minutos sentada na pracinha. A noite estava fria, típica de dezembro na região serrana de Minas Gerais, mas ela não tinha pressa de voltar para casa. Precisava processar tudo o que estava sentindo. Gabriel havia mudado muito fisicamente, isso era óbvio, mas havia algo nos olhos dele, na maneira como sorriu ao vê-la, que continuava exatamente igual. A gentileza, a sinceridade, aquela forma de olhar para ela como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Será que ela também havia mudado tanto? Em São Paulo, ela era a doutora Marina, competente e independente. Aqui, voltava a ser apenas Marina, a filha dos Oliveira, a menina que havia partido com grandes sonhos e agora retornava com o coração um pouco machucado e muitas dúvidas sobre o futuro. O relacionamento com André havia terminado não apenas porque eles eram incompatíveis, mas porque Marina havia percebido que estava tentando ser alguém que não era. André queria uma mulher ambiciosa, no sentido mais capitalista da palavra. Alguém que visse a medicina como um negócio, não como uma vocação. Alguém que estivesse disposta a sacrificar a essência do que amava fazer em nome do status e do dinheiro. Com Gabriel, ela nunca havia precisado ser nada além de si mesma. Levantou-se do banco e caminhou lentamente de volta para casa. Amanhã seria a festa de Natal e ela teria que decidir se estava pronta para abrir seu coração novamente ou se preferia manter a segurança de uma vida já planejada em São Paulo. Ao entrar em casa, encontrou Dona Helena ainda acordada, tricotando na sala. Como foi a caminhada, filha? Esclarecedora, Marina respondeu, dando um beijo na testa da mãe. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você sabia que papai era o homem certo para você? Dona Helena sorriu e pousou o tricô no colo. Porque com ele eu podia ser eu mesma. Nos dias bons e nos ruins, na alegria e na tristeza. E porque mesmo depois de todos esses anos, meu coração ainda acelera um pouquinho quando ele chega em casa. Marina assentiu e subiu para o quarto.
Enquanto se preparava para dormir, olhou novamente para a foto dela e Gabriel na formatura. 2 jovens sorridentes, cheios de planos e sonhos, sem imaginar que seus caminhos se separariam por uma década inteira. Amanhã, ela descobriria se ainda havia algo entre eles ou se era apenas o eco de um amor do passado. De qualquer forma, ela sabia que precisava descobrir. Sua vida em São Paulo estaria sempre lá, mas algumas oportunidades só apareciam uma vez na vida. E Gabriel Santos, ela estava começando a perceber, talvez fosse uma delas. A pracinha central de São João das Pedras estava irreconhecível. Luzes coloridas enfeitavam todas as árvores, barraquinhas vendiam comidas típicas e artesanato local. E um palco pequeno havia sido montado onde uma banda local tocava clássicos natalinos com um toque de música sertaneja. O cheiro de pamonha, caldo de feijão e quentão pairava no ar fresco da noite mineira. Marina havia se arrumado com mais cuidado do que gostaria de admitir. Escolhera um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos castanhos, e uma sandália baixa que permitiria caminhar confortavelmente pelos paralelepípedos da praça. Dona Helena havia insistido em fazer escova em seu cabelo, deixando-o solto e brilhante. "Você está linda, minha filha", disse seu pai, João Oliveira, que havia chegado do sítio no final da tarde. Igualzinha à sua mãe quando era mais nova. Marina sorriu e deu um beijo no pai, um homem simples e trabalhador que sempre fora seu porto seguro. Ele havia envelhecido nos últimos anos, mais rugas ao redor dos olhos, cabelos completamente grisalhos, mas o sorriso caloroso continuava o mesmo. "Vocês vão juntos?" perguntou Marina. "Claro, não perdemos a festa de Natal há 25 anos", respondeu Dona Helena, pegando o braço do marido. "E você? Vai encontrar alguém especial lá?" Marina fingiu que não entendeu a insinuação da mãe, e saíram os 3 para a praça, que ficava a apenas 2 quadras de casa. A festa estava em pleno andamento quando chegaram. Parecia que toda a cidade estava presente. Famílias com crianças pequenas, adolescentes em grupos, casais de todas as idades e idosos conversando nos bancos ao redor da praça. Marina cumprimentou várias pessoas que não via há anos, ex-professores, antigos colegas de escola, vizinhos que a viam crescer. "Marina, a doutora voltou!" gritou seu Antônio, dono do mercadinho, acenando de longe. Ela acenou de volta, sentindo-se acolhida pela simplicidade genuína das pessoas. Em São Paulo, seus vizinhos do prédio mal sabiam seu nome. Aqui, mesmo depois de 10 anos, ela ainda era a Marina dos Oliveira, a que virou doutora. "Vou buscar um quentão para nós", disse Dona Helena. "Marina, por que você não dá uma volta? A banda está tocando muito bem hoje." Marina sabia que a mãe estava tentando dar-lhe espaço para encontrar Gabriel. Então assentiu e começou a caminhar pela praça. A música estava realmente boa. Versões acústicas de clássicos natalinos misturadas com sucessos sertanejos que faziam as pessoas cantarem junto. Foi então que o viu. Gabriel estava próximo ao palco, conversando com um grupo de homens que Marina reconheceu como produtores rurais da região. Ele usava uma camisa social branca arregaçada e calça jeans escura, simples mas elegante. Mesmo à distância, ela podia ver como os outros homens o ouviam com atenção e respeito. Como se sentisse seu olhar, Gabriel virou a cabeça e seus olhos encontraram os dela por cima da multidão. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração pular uma batida, e se desculpou com os homens caminhando em sua direção. "Você veio", disse ele quando chegou perto, e havia uma alegria genuína na voz. "Prometi que viria", Marina respondeu, tentando soar casual apesar do nervosismo. "Está linda", Gabriel disse, e então corou ligeiramente, como se não tivesse pretendido falar em voz alta. "Desculpa, eu não..." "Obrigada." Marina sorriu, achando adorável que ele ainda ficasse tímido às vezes. "Você também está bem. Vi que estava conversando com o pessoal do agronegócio. Reunião de trabalho até na festa?" Gabriel riu. "Cidade pequena, né? Todo mundo se conhece e negócio acaba se misturando com lazer. Mas agora eu só quero conversar com você." Ele olhou ao redor da praça movimentada. "Que tal a gente dar uma caminhada? Tem um lugar onde podemos conversar melhor." Marina hesitou por um segundo, mas assentiu. Gabriel a guiou para longe da multidão,
saindo da praça em direção à antiga ponte de pedra que passava sobre o riacho no final da rua principal. Era um lugar que eles conheciam bem. Tinham passado muitas tardes ali durante o namoro na adolescência. A ponte estava iluminada por uma única lâmpada antiga e o som da água correndo embaixo criava uma trilha sonora perfeita para uma conversa íntima. Eles se apoiaram na mureta de pedra, ficando lado a lado, mas sem se tocar. Então, Gabriel começou. 10 anos. Como eles trataram você, Marina? Ela pensou na pergunta. Como resumir uma década de crescimento, desafios, sucessos e fracassos? Foram intensos. A faculdade foi difícil, muito estudo, muita pressão. A residência médica, então, eu não dormia direito há meses. Mas consegui. Me formei. Me especializei em pediatria, trabalho num hospital grande em São Paulo. Marina fez uma pausa. E você? Vi que realizou seus sonhos também. Gabriel sorriu, mas havia algo melancólico no sorriso. Realizei sim. Depois que você partiu, eu me joguei nos estudos. Fiz faculdade de administração em BH, depois engenharia agrônoma. Voltei para cá determinado a transformar a propriedade dos meus avós em algo maior. Ele olhou para as montanhas ao longe. E consegui. A empresa está crescendo, a gente exporta para vários países, implemento tecnologia sustentável. Mas Marina percebeu que havia algo não dito ali. Gabriel a olhou nos olhos. Mas às vezes eu me pergunto se valeu a pena. Todo o sucesso, todo o dinheiro. Para quê? Para voltar toda noite para uma casa vazia, para não ter ninguém com quem compartilhar as conquistas? Ele balançou a cabeça. Desculpa, não queria soar melancólico. Não se desculpe. Eu entendo perfeitamente. Marina se virou para encará-lo. Gabriel, posso te contar uma coisa? Eu terminei um relacionamento sério há 3 meses. Durou 2 anos, e eu achei que poderia dar certo, mas eu nunca me senti verdadeiramente eu mesma com ele. Era como se eu estivesse representando um papel de quem eu achava que deveria ser, não de quem eu realmente era. Gabriel assentiu devagar. Você sabe o que é engraçado? Todos esses anos, cada vez que eu conhecia alguém, eu comparava com você. Com a menina de 18 anos que eu conheci, com o jeito que você me fazia rir, com como eu me sentia especial ao seu lado. Ele riu de si mesmo. Patético, né? Um homem de 32 anos comparando todas as mulheres com uma namorada de adolescente. Marina sentiu o coração acelerar. Não é patético, eu fazia a mesma coisa. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, processando a confissão mútua. O som da festa ao longe chegava até eles como um murmúrio distante, mas ali na ponte, eles estavam em seu próprio mundo. Marina, Gabriel disse finalmente, eu sei que muito mudou. Nós dois crescemos, seguimos caminhos diferentes, nos tornamos pessoas diferentes. Mas, será que ainda existe algo aqui? Ele tocou levemente o peito. Entre nós? Marina olhou para ele, para o homem bonito e bem-sucedido que o menino gentil havia se tornado, e sentiu a mesma sensação de completude que sentia aos 18 anos, como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente quando estavam juntos. Eu não sei, Gabriel, tenho medo. Medo do quê? De descobrir que existe, e aí ter que escolher entre a vida que construí em São Paulo e... isso aqui, entre a segurança do conhecido e o risco do que poderia ser. Gabriel estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. E se não fosse sobre escolher entre uma coisa e outra? E se fosse sobre descobrir uma terceira opção que a gente ainda não imaginou? Marina fechou os olhos por um momento, sentindo o toque dele. Quando os abriu novamente, Gabriel estava mais perto, seus olhos fixos nos dela. Marina, ele sussurrou. E então, como se os 10 anos que os separaram tivessem sido apenas um sonho, ele a beijou, suave, terno, cheio de saudade e promessas. Marina se deixou levar pelo momento, esquecendo temporariamente todas as complicações, todos os medos, todas as incertezas. Quando se separaram, ela sabia que sua vida havia acabado de tomar uma curva inesperada, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia exatamente para onde estava indo. O beijo havia mudado tudo. Marina acordou na manhã seguinte, com a sensação de que o mundo tinha adquirido cores mais vivas, como se tivesse estado enxergando tudo em tons de cinza por anos, sem perceber. Mas junto com essa sensação de despertar,
veio também uma ansiedade profunda sobre o que aquilo significava. Depois do beijo, ela e Gabriel haviam voltado para a festa de mãos dadas, conversando sobre assuntos mais leves, lembrança da escola, mudanças na cidade, planos para o Natal. Mas havia uma tensão no ar, uma consciência mútua de que algo importante havia acontecido e que precisaria ser discutido com mais profundidade. "Bom dia, princesa", cumprimentou Dona Helena quando Marina desceu para o café da manhã. "Dormiu bem?" "Dormi", mentiu Marina, que havia passado boa parte da noite acordada, repensando cada momento da conversa com Gabriel. "E como foi ontem à noite? Vi que você conversou bastante com o Gabriel." Marina se serviu de café, tentando manter a expressão neutra. "Foi bom rever um amigo antigo." Dona Helena riu. "Amigo? Filha, eu tenho olhos. Vocês dois estavam se olhando ontem como dois adolescentes apaixonados." Antes que Marina pudesse responder, o telefone da casa tocou. Dona Helena atendeu e Marina percebeu pela mudança na expressão da mãe que algo estava errado. "Gabriel?" "Sim, ela está aqui. Um momento." Dona Helena estendeu o telefone para Marina com um sorriso malicioso. "É para você." Marina pegou o telefone com o coração disparado. "Alô? Marina, bom dia. Desculpa ligar tão cedo, mas você gostaria de almoçar comigo hoje? Tem algumas coisas que eu queria te mostrar." "Que tipo de coisas?" "A fazenda, minha casa, como minha vida é hoje. Pensei que talvez você quisesse entender melhor quem eu me tornei antes de decidirmos o que fazer com isso que está acontecendo entre nós." Marina olhou para a mãe, que fingia estar ocupada arrumando a mesa, mas obviamente estava escutando cada palavra. "Está bem. Que horas? Passo para te buscar ao meio-dia? E Marina, obrigado por dar essa chance para a gente conversar direito." Depois de desligar, Marina se virou para encontrar Dona Helena sorrindo abertamente. "Então vai conhecer a nova vida do Gabriel?" "Mãe, filha, eu não vou interferir. Você é uma mulher adulta e sabe o que faz. Só quero que você saiba uma coisa. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance. Não é todo mundo que tem essa sorte." Ao meio-dia em ponto, Marina ouviu o som de um carro parando em frente à casa. Pela janela, viu Gabriel saindo de uma picape moderna preta, vestindo jeans e uma camisa polo branca. Ele parecia nervoso, arrumando os cabelos antes de tocar a campainha. "Pronta?" perguntou ele quando ela abriu a porta. Durante o trajeto até a fazenda, eles mantiveram uma conversa amigável sobre a paisagem, as mudanças na estrada, o clima, mas Marina sentia a tensão subjacente. Ambos sabiam que aquele passeio era muito mais do que uma simples visita de cortesia. A propriedade de Gabriel ficava a cerca de 15 minutos da cidade, e Marina ficou impressionada com o que viu quando chegaram. A entrada tinha um portão moderno com o nome Santos Agrotecnologia, em letras elegantes. A estrada interna era asfaltada e bem sinalizada, levando a um complexo que misturava a tradição rural com modernidade. "Meu Deus, Gabriel, isso aqui é imenso", disse Marina quando ele estacionou em frente a um prédio baixo que parecia ser o escritório administrativo. "São 500 hectares agora. Comprei as propriedades vizinhas conforme a empresa foi crescendo." Gabriel desceu do carro e caminhou até o lado dela. "Vem, quero te mostrar o que a gente faz aqui." Os próximos 40 minutos foram uma revelação. Gabriel a levou por um tour pela propriedade, explicando como funcionava o sistema de irrigação inteligente, os drones que monitoravam a plantação, o laboratório onde testavam sementes e fertilizantes orgânicos. Marina via o orgulho em seus olhos quando ele falava do trabalho, a paixão genuína por uma agricultura mais sustentável e eficiente. "E isso aqui", disse ele, parando em frente a um galpão grande, "é onde processamos e armazenamos a soja antes da exportação. Trabalhamos diretamente com importadores na China e na Europa." "Gabriel, eu não tinha ideia de que era desse tamanho. Quando Dona Conceição disse que você tinha virado empresário, eu imaginei algo menor." Gabriel riu. "Cidade pequena, né? As pessoas sabem que eu fui bem na vida, mas não necessariamente a dimensão real do negócio. Prefiro manter um perfil baixo." Eles subiram de volta na picape, e Gabriel a levou para ver sua casa, que ficava numa parte mais elevada da propriedade. Marina esperava algo ostensivo, mas o que encontrou foi uma casa moderna, porém acolhedora,
com linhas limpas e grandes janelas que proporcionavam uma vista incrível das montanhas. É linda, Gabriel, disse ela quando entraram na sala ampla, decorada com bom gosto, mas visivelmente falta do toque feminino. Obrigado. Eu mesmo desenhei. Trabalhei com um arquiteto de BH. Queria algo confortável, mas que não destoasse da paisagem. Gabriel foi até a cozinha americana. Você gosta de lasanha? Aprendi a cozinhar nos últimos anos. Durante o almoço na varanda, com vista para os campos de soja que se estendiam até as montanhas, Marina sentiu como se estivesse conhecendo Gabriel novamente. Ele falou sobre os desafios de construir a empresa, as noites mal dormidas dos primeiros anos, as decisões arriscadas que havia tomado. E você nunca pensou em morar numa cidade maior? Belo Horizonte, São Paulo? Perguntou Marina. Pensei. Na verdade, tenho apartamento em BH para quando preciso ficar lá a negócios. Mas meu coração sempre foi aqui. Esta terra, estas montanhas, é quem eu sou. Gabriel fez uma pausa. E você? É feliz em São Paulo? Marina demorou para responder. Eu pensava que era. O trabalho é gratificante, eu amo ser pediatra, mas a cidade é tão impessoal. Às vezes passo dias sem conversar com ninguém, além de colegas de trabalho e pacientes. E você pensa em voltar para cá? A pergunta pairou no ar entre eles como um desafio. Marina sabia que ele não estava perguntando apenas sobre mudar de cidade, mas sobre a possibilidade de eles tentarem reconstruir o que tinham no passado. Gabriel, eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa, disse ela finalmente. Quando terminei com André, há 3 meses, percebi que estava perdida. Não só no relacionamento, mas na vida. Tenho 32 anos, uma carreira sólida, independência financeira, mas me sinto vazia. Gabriel se inclinou para a frente, prestando atenção total. Vir para cá, rever você, é como se eu tivesse lembrado de quem eu costumava ser. Da Marina que sonhava em fazer a diferença no mundo, que se importava com coisas simples, que sabia o que realmente era importante. Marina olhou para ele, mas também tenho medo de estar romantizando o passado, de estar confundindo nostalgia com amor verdadeiro. Gabriel estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. Marina, posso te contar uma coisa? Nesses 10 anos eu namorei algumas mulheres. Até pensei em casamento uma vez, mas sempre havia algo faltando. Eu achava que era porque eu estava sendo exigente demais, ou porque trabalho demais. Ele entrelaçou os dedos dela com os dele. Até ontem à noite, quando te beijei, eu não havia entendido o que estava faltando. Era você. Sempre foi você. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. E se a gente tentar e não der certo? E se formos pessoas diferentes demais agora? E se der certo? Gabriel retorquiu suavemente. E se descobrirmos que crescemos juntos mesmo estando separados? Que nos tornamos exatamente as pessoas certas um para o outro? Marina olhou para ele, para o homem sincero e apaixonado que havia reencontrado, e sentiu que estava no ponto de tomar a decisão mais importante de sua vida. Uma decisão que mudaria tudo. Os dias seguintes passaram como um sonho para Marina. Ela e Gabriel começaram a se encontrar diariamente. Almoços na fazenda, caminhadas pela cidade, conversas que se estendiam pela madrugada. Era como se estivessem redescobrindo não apenas um ao outro, mas partes de si mesmos que haviam ficado adormecidas por anos. Na véspera do Natal, Marina estava ajudando a mãe na cozinha quando seu celular tocou. Era Júlia, sua amiga de São Paulo. Mari, como estão as férias no interior? Já está pronta para voltar ao mundo civilizado? Marina sorriu, mas algo no tom brincalhão de Júlia a incomodou. Está sendo revelador. Ah, Zé, e o tal ex-namorado? Descobriu que é um caipira gordinho com 5 filhos? Júlia, na verdade... Marina hesitou, saindo da cozinha para ter privacidade. As coisas estão complicadas. Complicadas como? Ele não é mais o menino que eu conhecia. Virou um empresário bem-sucedido, inteligente, interessante. E nós, bem, nós estamos nos reconectando. Houve um silêncio do outro lado da linha. Marina, você está falando sério? Você está considerando jogar sua carreira fora por causa de um romance de adolescente? Não é assim, Ju. Claro que é. Mari, você trabalhou anos para chegar onde está. Você é respeitada no hospital. Tem um futuro promissor. Vai jogar tudo isso fora para quê? Para virar esposa de fazendeiro numa cidade que nem aparece no mapa?
As palavras de Júlia ecoaram na cabeça de Marina, mesmo depois que a ligação terminou. Será que ela estava sendo ingênua? Será que estava deixando a nostalgia nublar seu julgamento? Essas dúvidas foram amplificadas quando, mais tarde naquele dia, Gabriel a levou para conhecer o centro de pesquisa que estava construindo na propriedade. A ideia é desenvolver tecnologias que possam ser replicadas por pequenos produtores da região, explicou ele, mostrando os laboratórios em construção. Quero democratizar o acesso à agricultura sustentável. É um projeto incrível, Gabriel, disse Marina, genuinamente impressionada. E tem mais uma coisa que quero te contar. Gabriel parou diante de uma sala com janelas amplas voltadas para as montanhas. Estou planejando construir uma clínica aqui. Marina o olhou confusa. Uma clínica? Para a comunidade rural. Muitas famílias aqui precisam viajar mais de 50 quilômetros para conseguir atendimento médico básico. Pensei em construir uma clínica moderna, com equipamentos de qualidade. Gabriel a olhou nos olhos. Claro que precisaria de uma médica competente para dirigir o projeto. O coração de Marina parou. Ele estava oferecendo-lhe não apenas um futuro juntos, mas um propósito profissional que poderia fazer a diferença real na vida das pessoas. Gabriel, Não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Só quero que você saiba que há opções, e você não precisaria escolher entre sua carreira e nós. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. A proposta de Gabriel era tentadora, mas as palavras de Júlia ecoavam em sua mente. Estava mesmo disposta a deixar tudo para trás? E se não desse certo? E se ela estivesse cometendo o maior erro de sua vida? Na manhã de Natal, a casa dos Oliveira estava em festa. A tia Rosana havia chegado com a família, e a casa pequena estava cheia de risos, conversas e o cheiro delicioso do Chester no forno. Marina tentava se concentrar nas celebrações familiares, mas sua mente estava dividida. Marina, você está bem? Perguntou tia Rosana durante o almoço. Você está meio quieta hoje. Está tudo bem, tia. Só pensando. Pensando no quê? Insistiu a tia, com aquela curiosidade típica da família. Dona Helena interveio com um olhar de advertência para a cunhada. A Marina está de férias, Rosana. Deixa a menina relaxar. Depois do almoço, enquanto a família descansava na sala, Marina saiu para a varanda dos fundos para respirar um pouco. Foi lá que seu pai a encontrou alguns minutos depois. Posso sentar? Perguntou João Oliveira, apontando para a cadeira ao lado da filha. Claro, pai. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, observando as galinhas no quintal e ouvindo os sons da família lá dentro. Sabe, disse seu pai finalmente, quando você era pequena sempre soube que era especial. Inteligente demais para esta cidade pequena. Por isso nunca a impeça de ir para São Paulo estudar. Marina olhou para o pai surpresa. Ele raramente falava sobre sentimentos de forma tão direta. Mas sabe o que aprendi nesses 58 anos de vida? Continuou ele. E ser inteligente não significa sempre tomar a decisão mais lógica. Às vezes, significa ter coragem de ouvir o coração. Pai, do que você está falando? João Oliveira sorriu. Marina, eu tenho olhos. Vejo como você olha para o Gabriel, como sorri quando fala dele. Vejo também como você fica tensa quando pensa na decisão que precisa tomar. Marina suspirou. É complicado, pai. Minha vida está em São Paulo, meu trabalho, meus colegas e sua felicidade, onde ela está? A pergunta simples do pai atingiu Marina como um raio. Onde estava sua felicidade? Em São Paulo, ela era competente, respeitada, independente. Mas feliz? Quando foi a última vez que havia acordado ansiosa para começar o dia? Quando foi a última vez que sentira que estava exatamente onde deveria estar? Pai, e se eu estiver cometendo um erro? E se estiver sendo romântica demais? Filha, você já cometeu o erro de deixar o medo tomar suas decisões uma vez. Não precisa cometer de novo. Como assim? João se virou para olhá-la nos olhos. Por que você acha que nunca voltou para casa nesses 10 anos? Era só porque estava ocupada com estudos e trabalho? Marina ficou em silêncio, sabendo que o pai havia tocado em uma verdade que ela não queria encarar. Você tinha medo de voltar e descobrir que ainda amava o Gabriel. Tinha medo de que isso complicasse seus planos. Então escolheu ficar longe e fingir que aquilo era passado. Seu pai pegou a mão dela.
Mas o passado tem uma forma engraçada de voltar quando menos esperamos. Naquela tarde, Marina recebeu uma mensagem de Gabriel. Família reunida aqui também, mas pensando em você. Podemos nos ver hoje à noite? Ela respondeu que sim, e às 8 da noite estava caminhando pela praça central em direção à ponte onde haviam conversado na festa. Gabriel já estava lá esperando, apoiado na mureta de pedra, olhando para as estrelas. Como foi seu Natal? Perguntou ele quando ela chegou. Cheio de reflexões, respondeu Marina, ficando ao lado dele. E o seu? Também. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O tom sério na voz dele a alertou. O que foi? Recebi uma proposta hoje. Uma empresa americana quer comprar minha tecnologia de irrigação. É uma quantia considerável, suficiente para expandir para outros países, talvez mudar para os Estados Unidos. Marina sentiu o coração apertar. E você vai aceitar? Gabriel se virou para encará-la. Depende. De quê? De você. Da sua resposta para tudo isso que está acontecendo entre nós. Ele respirou fundo. Marina, eu sei que está sendo muita pressão, mas preciso saber. Há uma chance real de você considerar ficar aqui? De construirmos alguma coisa juntos? Marina olhou para ele, para o homem que havia se tornado, para a sinceridade em seus olhos. Pensou na clínica que ele queria construir, no impacto que poderiam causar juntos na comunidade. Pensou também em sua vida em São Paulo, na segurança que representava, na carreira que havia construído com tanto esforço. Gabriel, Mas foi interrompida pelo som do celular dele tocando. Ele olhou a tela e fez uma careta. Desculpa, é urgente. Alguma coisa aconteceu na fazenda. Ele atendeu o telefone e Marina ouviu apenas fragmentos da conversa, mas percebeu que era sério. Quando Gabriel desligou, sua expressão era tensa. Marina, preciso ir. Houve um problema com o sistema elétrico. Pode prejudicar todo o estoque refrigerado. Ele hesitou. Você quer vir comigo? Ou prefere que eu te leve em casa primeiro? Marina olhou para ele e para o homem responsável que precisava cuidar de seu negócio mesmo na noite de Natal e tomou uma decisão impulsiva. Eu vou com você. O problema na fazenda era mais sério do que Gabriel havia imaginado. Um curto-circuito no sistema elétrico principal havia desligado todos os equipamentos de refrigeração e toneladas de produtos armazenados corriam o risco de se deteriorar se o problema não fosse resolvido rapidamente. Marina observou Gabriel, coordenando as equipes de eletricistas que ele conseguiu contatar mesmo sendo véspera de Natal, falando com fornecedores em outros países para explicar possíveis atrasos, calculando prejuízos e soluções alternativas. Ela viu um lado dele que não conhecia, o líder empresarial que tomava decisões rápidas sob pressão, que assumia a responsabilidade pelo sustento de dezenas de famílias que dependiam da empresa. Vai levar pelo menos 6 horas para resolver, disse Gabriel para ela por volta da meia-noite, claramente estressado. Marina, sinto muito. Essa não era a noite de Natal que eu tinha planejado. Não se preocupe comigo, respondeu ela, tocando seu braço. Posso ajudar em alguma coisa? Gabriel a olhou surpreso. Você faria isso? Não é sua responsabilidade. Gabriel, se é importante para você, é importante para mim. As próximas horas foram um teste que nenhum dos dois havia planejado. Marina ajudou, organizando os documentos que Gabriel precisava, fazendo café para as equipes de trabalho e até mesmo ajudando a mover produtos para uma área temporária de armazenamento. Ela viu como Gabriel tratava seus funcionários, com respeito genuíno, chamando todos pelos nomes, perguntando sobre suas famílias. Às 5 da manhã, quando finalmente conseguiram restaurar o sistema elétrico e garantir que todos os produtos estavam seguros, Gabriel desabou em uma cadeira do escritório exausto. Obrigado, disse ele para Marina. Não sei o que teria feito sem você aqui. Marina se sentou na cadeira ao lado dele. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca falou sobre a pressão? Sobre como é carregar tanta responsabilidade? Gabriel suspirou. Porque quem ia entender? Quando você é bem-sucedido numa cidade pequena, todo mundo acha que sua vida é fácil, que você não tem problemas reais. Ele olhou para ela. E porque eu queria que você me visse como o cara que realizou os sonhos, não como alguém que às vezes fica acordado a noite toda, se preocupando se vai conseguir manter tudo funcionando. Marina entendeu naquele momento
algo fundamental sobre Gabriel e sobre ela mesma. Eles haviam passado 10 anos tentando se tornar as versões idealizadas de si mesmos, mas a verdadeira conexão acontecia quando baixavam as guardas e se mostravam vulneráveis. Gabriel, eu também tenho medo. Medo de que minha vida em São Paulo seja só uma ilusão de controle. Medo de que eu esteja vivendo a vida que achei que deveria viver, não a que realmente quero viver. Eles ficaram sentados no escritório silencioso, enquanto o sol começava a nascer sobre os campos de soja, banhando tudo com uma luz dourada. Marina, Gabriel disse suavemente, eu sei que há muita coisa para processar. A proposta da clínica, meus sentimentos, a possibilidade de mudar sua vida toda. Não quero pressionar você. Eu sei. E é exatamente por isso que... Marina parou, respirou fundo e tomou coragem. Gabriel, eu quero tentar. Ele a olhou incrédulo. Tentar o quê? Nós. A clínica. Construir alguma coisa juntos. Marina se virou para encará-lo completamente. Mas preciso ser honesta com você. Estou apavorada. Tenho 32 anos e nunca tomei uma decisão por amor antes. Sempre escolhi o caminho mais seguro, mais lógico. Gabriel se levantou e estendeu as mãos para ela. E agora? Agora eu percebo que segurança sem felicidade não é vida, é só existência. Marina pegou as mãos dele. Vi você esta noite lidando com a crise, cuidando das pessoas que dependem de você. E entendi uma coisa. Você não é mais só o menino que eu amava na adolescência. Você é o homem que eu posso amar hoje, como adulta. Gabriel puxou-a para perto e a beijou, desta vez com toda a certeza de quem sabe que encontrou seu lugar no mundo. E quanto a São Paulo? Ao hospital? Perguntou ele quando se separaram. Vou ter que conversar com meus chefes, organizar a transição. Não posso simplesmente abandonar meus pacientes. Talvez precise de alguns meses para fazer tudo direitinho. Alguns meses eu posso esperar. Gabriel sorriu. Na verdade, vai me dar tempo para acelerar a construção da clínica. Marina riu. Você já tinha certeza de que eu ia aceitar? Não, mas tinha esperança. E esperança, às vezes, é tudo que a gente precisa para começar a construir alguma coisa. Eles saíram do escritório de mãos dadas, caminhando em direção à pick-up de Gabriel, enquanto o dia amanheceu completamente. Marina olhou para a paisagem ao redor, os campos verdes se estendendo até as montanhas, a casa moderna de Gabriel no alto da colina, os galpões onde funcionários já começavam a chegar para mais um dia de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia visualizar seu futuro claramente. Não seria fácil. Deixar São Paulo, recomeçar a carreira, adaptar-se novamente à vida numa cidade pequena. Mas seria seu, seria real, seria com amor. Quer saber de uma coisa engraçada? Disse Marina, quando Gabriel a ajudou a entrar na picape. O quê? Quando era adolescente, eu sonhava em ir para longe, conhecer o mundo, fazer diferença em lugares grandes. Agora percebo que talvez fazer diferença seja sobre encontrar o lugar certo, as pessoas certas, a vida certa, mesmo que esse lugar seja exatamente de onde você começou. Gabriel ligou o carro e começou a dirigir em direção à cidade, onde Dona Helena provavelmente já estava acordada, preparando o café da manhã e se perguntando onde a filha havia passado a noite. Então você está pronta para voltar para casa de verdade desta vez? Perguntou ele. Marina olhou pela janela para a paisagem familiar que logo seria sua paisagem novamente e sorriu. Estou pronta. E pela primeira vez em 10 anos ela realmente estava. A reação de Dona Helena, quando Marina chegou em casa na manhã do dia 26 de dezembro, foi uma mistura de alívio e curiosidade maternal aguçada. Marina Oliveira, onde você passou a noite? Perguntou, mas o tom não era de reprimenda. Era de uma mãe que já sabia a resposta e estava apenas esperando confirmação. Mãe, preciso conversar com você e com o pai. É importante. 1 hora depois, sentada na sala com os pais, Marina contou tudo. O problema na fazenda, a noite trabalhando junto com Gabriel e principalmente sua decisão de voltar para São João das Pedras definitivamente. Filha, disse Dona Helena depois de um longo silêncio, você tem certeza disso? Não está decidindo no impulso? Não, mãe. Na verdade, acho que é a primeira decisão realmente pensada que tomo em muito tempo. Em São Paulo, eu vivia no automático. Trabalho, casa, trabalho.
Aqui eu me sinto viva novamente. Seu pai, que havia ficado calado até então, se manifestou. E o Gabriel? Ele sabe dos seus planos? Sabe. Na verdade, foi ele quem me mostrou que eu não precisaria escolher entre carreira e amor. Ele quer construir uma clínica na fazenda para atender a comunidade rural da região. Dona Helena sorriu. Sempre soube que vocês dois iam se reencontrar uma hora. Algumas histórias são assim, ficam pausadas, mas nunca terminam de verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamento. Marina ligou para o hospital em São Paulo e conversou com seu chefe sobre uma transição gradual. Descobriu que poderia trabalhar como consultora por alguns meses enquanto organizava sua mudança, o que aliviou sua ansiedade sobre deixar os pacientes na mão. Dr. Santos, eu não esperava essa notícia, disse Dr. Rodrigues, seu chefe no hospital. Você é uma das nossas melhores pediatras. Mas entendo que às vezes a vida nos leva para direções inesperadas. Se precisar de referências ou apoio para seu novo projeto, pode contar comigo. Júlia, por outro lado, foi menos receptiva. Marina, eu ainda acho que você está cometendo um erro gigantesco. Mas se é isso que você quer, torço para que dê certo, disse durante uma ligação tensa. Só promete que se não funcionar, você vai voltar. Sua vaga aqui sempre estará aberta. Gabriel estava mergulhado nos projetos da clínica e Marina se viu cada vez mais envolvida no planejamento. Eles passavam tardes inteiras discutindo equipamentos, layout, especialidades médicas que seriam oferecidas. Marina descobriu que tinha ideias claras sobre como organizar um atendimento médico humanizado para uma população rural. E Gabriel ouvia suas sugestões com atenção genuína. Você pensou em pediatria, mas que tal também ginecologia e obstetrícia? Sugeriu Marina numa tarde em que visitavam o terreno onde a clínica seria construída. Muitas mulheres da região têm que viajar horas para fazer pré-natal adequado. Perfeito. Conhece alguém que possa indicar? Deixa comigo. Tenho colegas em BH que podem estar interessados. Foi nesse momento que Marina percebeu que estava realmente construindo algo novo, não apenas retomando o passado. Ela estava usando toda a sua experiência profissional para criar algo único e importante. No dia 2 de janeiro, Gabriel a levou para conhecer sua família. Os pais de Gabriel, seu Joaquim e Dona Maria, haviam envelhecido, mas receberam Marina com a mesma cordialidade de sempre. Ah, doutora Marina, disse Dona Maria, abraçando-a forte. Joaquim, olha só como nossa menina ficou bonita. Gabriel não fala de outra coisa há dias. O almoço na casa simples dos Santos foi revelador para Marina. Ela viu de onde Gabriel havia herdado sua simplicidade e valores sólidos. Seu Joaquim falou orgulhoso sobre como o filho havia transformado a pequena propriedade da família numa empresa respeitada, mas sem perder a humildade. O menino sempre foi assim, disse o pai de Gabriel. Determinado, mas sem esquecer das raízes. Quando ele disse que ia construir uma clínica para o pessoal da zona rural, não me surpreendi. Sempre pensou nos outros. À tarde, quando estavam sozinhos na varanda da casa de Gabriel, Marina finalmente verbalizou algo que a preocupava. Gabriel, e se as pessoas acharem que eu voltei só por causa de você? Que abandonei minha carreira por um homem? Gabriel parou de balançar na cadeira de balanço e a olhou seriamente. E se acharem isso, o que importa? Não sei. Sempre me orgulhei de ser independente, de ter construído minha carreira sozinha. Marina, você não está abandonando sua carreira. Está redirecionando ela. E não está fazendo isso só por mim. Está fazendo por você também, porque percebeu que quer uma vida diferente. Gabriel se levantou e foi até ela. Além disso, quem te conhece de verdade sabe que você jamais tomaria uma decisão só para agradar alguém. Você é forte demais para isso. Naquela noite, Marina ligou para sua melhor amiga da faculdade, Fernanda, que morava em BH. Fê, preciso de um conselho honesto. Você acha que estou sendo louca? Marina, eu te conheço há 12 anos. Nos últimos tempos, toda vez que conversávamos, você parecia exausta, meio perdida. Agora, pela primeira vez em anos, sua voz está diferente. Você parece completa. Completa? É, como se tivesse encontrado o seu lugar no mundo. E sabe o que mais? Sempre achei que você merecia um amor que te fizesse brilhar, não que te deixasse pequenininha. Marina sorriu. Fernanda havia acertado em cheio. Com André,
Ela se sentia sempre como se não fosse suficiente. Com Gabriel, sentia-se como se fosse exatamente quem deveria ser. Na última semana de janeiro, Marina fez sua última viagem a São Paulo para encerrar oficialmente sua participação no hospital e organizar a mudança. Foi estranho embalar seus pertences no apartamento onde havia morado por 5 anos. Cada objeto guardado na caixa representava um capítulo da sua vida que estava sendo fechado. Sua colega de trabalho, doutora Ana, a ajudou com as caixas. Vou sentir sua falta, Marina, mas confesso que estou animada para conhecer essa clínica que você vai dirigir. Se precisar de ajuda com residentes ou estagiários, pode me chamar. Prometo que vou chamar. Na verdade, tenho vários planos para parcerias com hospitais de BH. Quando o caminhão de mudança partiu em direção a Minas Gerais, Marina sentou no banco da frente ao lado do motorista e olhou São Paulo pela janela. A cidade que havia sido sua casa por mais de 10 anos, agora parecia estranha, grande demais, impessoal demais. Seu telefone tocou. Era Gabriel. E aí? Sentindo falta de São Paulo já? Marina riu. Sabe o que é engraçado? Estou sentindo alívio, como se estivesse finalmente indo para casa de verdade. Te espero aqui. Sua casa nova está pronta. Minha casa nova? Ah, esqueci de te contar. Comprei aquela casa amarela na rua da sua mãe. A dona Conceição estava vendendo. Pensei que você gostaria de morar perto da família, pelo menos no começo. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mesmo nos detalhes, Gabriel pensava no que a faria feliz. Gabriel Santos, você é impossível. Impossível como? Impossível de não amar. O caminhão seguia pela estrada que levava a São João das Pedras, e Marina sentia que cada quilômetro a aproximava, não apenas de uma nova cidade, mas de uma nova versão de si mesma. Uma versão que havia coragem de escolher o amor, a simplicidade e a autenticidade. 1 ano depois, Marina acordou com o cheiro de café fresco e o som familiar dos sinos da igreja matriz anunciando o dia de Natal. Pela janela do quarto, podia ver a movimentação na rua. Crianças correndo com bicicletas novas, vizinhos se cumprimentando, a paz de uma cidade pequena em dia de festa. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não era uma visitante. Era a doutora Marina da Clínica Santos Oliveira, a pediatra que atendia as crianças da região, a mulher que havia escolhido construir sua vida ali. Bom dia, doutora, disse Gabriel, aparecendo na porta do quarto com 2 xícaras de café. Bom dia, doutor. Santos? Ela brincou, usando o título que ele havia ganho recentemente com o doutorado honorário da Universidade Federal de Minas Gerais pelo projeto de agricultura sustentável. Os últimos 12 meses haviam sido intensos. A clínica estava funcionando há 6 meses e já atendeu mais de 1000 pacientes. Marina havia contratado 2 médicos parceiros, Dr. Paulo, ginecologista de BH que se encantou com o projeto, e doutora Carla, sim, sua amiga de colégio havia decidido fazer medicina após os filhos crescerem um pouco, que agora trabalhava como clínica geral. Ansiosa para a inauguração do centro de maternidade hoje? Perguntou Gabriel, sentando na cama ao lado dela. Muito. Sabe que Dona Francisca vai ser nossa primeira paciente oficial? O bebê está previsto para janeiro. A expansão da clínica havia sido natural. Com o sucesso dos primeiros meses, Gabriel e Marina decidiram investir em um centro de maternidade anexo, para que as mulheres da região não precisassem mais viajar horas para dar à luz em condições adequadas. E você? Animado para o anúncio de hoje? Perguntou Marina, tocando o anel de noivado simples, mas elegante que usava. Gabriel sorriu. Eles haviam decidido anunciar o noivado para as famílias justamente no Natal, 1 ano exato após o reencontro. Acho que ninguém vai se surpreender muito. Dona Helena vive perguntando quando você vai dar netos para ela. Marina riu. Sua mãe havia se tornado a maior entusiasta do relacionamento e vivia dando palpites sobre datas de casamento e quantidade ideal de filhos. Depois do café, eles se vestiram e foram à fazenda, onde aconteceria a inauguração oficial do centro de maternidade. A imprensa local estava presente, assim como autoridades municipais e representantes da universidade que havia financiado parte do projeto. Doutora Marina, disse o repórter do jornal regional, como tem sido a experiência de deixar São Paulo para trabalhar no interior?
Tem sido a melhor decisão da minha vida, respondeu ela com sinceridade. Aqui posso praticar medicina de forma mais humanizada, acompanhar meus pacientes de perto, fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Em São Paulo, eu atendia 30 crianças por dia em consultas de 15 minutos. Aqui, posso dar a atenção que cada criança merece. Durante a cerimônia de inauguração, Marina olhou para a multidão presente e reconheceu rostos familiares por toda parte. Dona Conceição estava na primeira fila, orgulhosa. Seus pais estavam lado a lado, sorrindo. Os funcionários da fazenda de Gabriel haviam trazido as famílias inteiras. Era como se toda a comunidade tivesse se apropriado do projeto como algo seu. Quando o Gabriel me procurou há 2 anos com a ideia de construir uma clínica, discursou Marina para a plateia. Eu ainda era uma médica perdida em São Paulo, competente profissionalmente, mas vazia por dentro. Este projeto não apenas trouxe cuidados médicos de qualidade para nossa região, ele me trouxe de volta para casa. Me ensinou que sucesso não é sobre o tamanho da cidade onde você trabalha, mas sobre o impacto real que você causa na vida das pessoas. Após a cerimônia, as famílias se reuniram na casa dos pais de Marina para o almoço de Natal tradicional. A mesa estava ainda mais farta este ano, com a presença da família Santos completa e alguns amigos próximos. Bem, disse Gabriel, levantando-se depois da sobremesa, Marina e eu temos um anúncio a fazer. Dona Helena largou o guardanapo e juntou as mãos como se estivesse rezando. Nós decidimos nos casar, anunciou Marina, estendendo a mão para mostrar o anel. A reação foi exatamente o que esperavam. Gritos de alegria de Dona Helena, abraços calorosos de toda a família e seu pai discretamente enxugando os olhos com o guardanapo. Quando será o casamento? Perguntou tia Rosana. Junho, respondeu Gabriel. Na igreja matriz, com festa aqui na praça. Queremos que toda a cidade participe. Como deve ser, disse Dona Helena, já planejando mentalmente todos os detalhes. Um casamento é uma festa da comunidade toda. À tarde, Marina e Gabriel escaparam da festa familiar e foram caminhar pela cidade. Era incrível como tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. A praça ainda tinha os mesmos bancos, a igreja ainda tocava os sinos nos mesmos horários, mas agora Marina via tudo isso com olhos de quem havia escolhido estar ali. Sabe o que é engraçado? Disse ela quando passaram pela ponte onde haviam se reencontrado. Há exatamente 1 ano eu estava morrendo de medo de tomar esta decisão. Agora não consigo imaginar como seria minha vida se não tivesse tomado. Algum arrependimento? Perguntou Gabriel. Nenhum. E você? Arrependimento de ter deixado a proposta americana para ficar aqui comigo? Gabriel parou e a puxou para perto. Marina, você sabe qual foi a melhor parte de todo esse ano? Qual? Foi descobrir que a gente continua se apaixonando. Todo dia eu descubro algo novo sobre você, alguma coisa que me faz te amar ainda mais. A médica dedicada, a mulher corajosa que deixou tudo para recomeçar, a pessoa que topou construir esse sonho comigo. Marina o beijou ali mesmo, na ponte onde tudo havia recomeçado, com o som da água correndo embaixo e as luzes de Natal da cidade ao fundo. Gabriel, posso te contar um segredo? Sempre. Quando éramos adolescentes, eu costumava imaginar como seria nossa vida se ficássemos juntos. Mas nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginava algo tão bonito quanto isso que a gente construiu. Eles voltaram para casa de mãos dadas, passando pela clínica onde trabalhariam juntos no dia seguinte, pela escola onde haviam se conhecido, pela casa amarela onde Marina agora morava e onde construiriam suas memórias futuras. Naquela noite, antes de dormir, Marina fez uma ligação para Júlia, em São Paulo. Ju, Feliz Natal. Marina, como foi o dia aí na roça? Júlia perguntou, mas o tom não era mais sarcástico como antes. Perfeito. Inauguramos o centro de maternidade hoje, anunciamos o noivado para a família. Noivado. Meu Deus, Marina. Parabéns. Estou feliz por você, de verdade. Obrigada, Ju. E sabe o que mais? Você estava certa sobre uma coisa. Sobre o quê? Quando disse que eu estava confundindo nostalgia com amor verdadeiro. Eu estava mesmo confundindo. Júlia ficou em silêncio do outro lado da linha. Estava confundindo, porque o que eu sinto pelo Gabriel agora não tem nada a ver com nostalgia, continuou Marina. É amor real, maduro,
construído com quem a gente se tornou, não com quem éramos, e é infinitamente mais forte do que qualquer memória de adolescência. Depois de desligar, Marina ficou na varanda da casa, observando as estrelas no céu limpo de São João das Pedras. Em São Paulo, ela raramente conseguia ver as estrelas. Era mais uma metáfora perfeita para sua vida. Às vezes era preciso sair da correria para perceber a beleza que sempre esteve ali. Gabriel apareceu ao lado dela com 2 xícaras de chocolate quente. Em que está pensando? Em como a vida é engraçada. Passei 10 anos correndo atrás de uma felicidade que achava que estava em outro lugar, quando na verdade ela sempre esteve aqui, esperando eu ter coragem suficiente para pegá-la. Gabriel passou o braço ao redor dela. E agora? Marina sorriu, observando as luzes de Natal que ainda piscavam na praça central, ouvindo o barulho das famílias reunidas nas casas vizinhas, sentindo o cheiro de eucalipto que o vento trazia das montanhas. Agora eu estou em casa. De verdade. E ali, na varanda da Casa Amarela, com Gabriel ao seu lado e toda uma vida pela frente para construir, Marina soube que havia encontrado exatamente onde pertencia. Às vezes, o caminho para casa é longo e cheio de curvas. Mas quando você chega, reconhece imediatamente. É aqui. Sempre foi aqui. O Natal que havia mudado tudo se tornara apenas o primeiro de uma vida inteira de natais juntos, em uma cidade pequena que havia se tornado grande o suficiente para conter todos os seus sonhos.